Olá, sejam muito bem-vindos a mais o Melhor de Nós podcast. Um podcast que tem um compromisso de compartilhar um pouco das nossas histórias, vivências, para te inspirar a despertar também o melhor lado que existe dentro de vocês. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, sei que vocês já espiaram aí na thumb, mas antes de eu revelá-la, eu gostaria muito de pedir para quem tá no YouTube curtir esse vídeo, compartilhar com o pessoal que realmente merece receber informação de qualidade, um papo gostoso com pessoas do bem, da energia boa. E quem tá no Spotify também, compartilha nos seus stories no Instagram, envia pros amigos, porque realmente eu tenho certeza que vai ser incrível. A nossa convidada, musa maravilhosa de hoje, é Caroline Bortoli, empresária, sócia proprietária da Amélia Moda Praia e Fitness, eterna aprendiz que busca viver a vida com mais coragem para realizar os sonhos que são do coração. Que bio mais linda, gente. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Bia. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né? E também realizando grandes sonhos, que é dessa mulher maravilhosa, a Bia, que eu admiro muito e que já mora no meu coração. Ai, que lindo. Isso não estava combinado. Você me pegou de calça curta aqui. Ai, Carol, assim, em primeiro lugar, é uma honra te receber aqui. Você sabe que eu sou fã de carteirinha da Amélia, tanto da Moda Praia como da Fitness, realmente. Inclusive, quem tem o privilégio de assistir esse vídeo pelo YouTube está vendo esse look maravilhoso. Toda Amélia, né? Toda eu acredito. Amélia. Lindo. Vocês vão lá conferir, porque recentemente elas inauguraram a nova coleção, né, Carol? Sim, sim. Que tá maravilhosa. E queria muito te trazer aqui, porque até como cliente, eu sinto, desde o primeiro contato que eu tive, primeiro com a Amélia, depois com você, de que a Amélia tem uma energia diferente, ela tem uma entrega maravilhosa. E depois, aos poucos, conforme a gente foi se conhecendo, conversando, eu vi que fazia muito sentido trazer você aqui pra gente falar um pouco mais de negócios, espiritualidade, energia, bem-estar, né? Um viver de uma maneira mais leve, com mais coragem, com mais realização. Mas antes da gente mergulhar um pouco nessa questão da essência, me conta uma coisa. De onde veio a Amélia? Que é, assim, essa pérola. De onde que surgiu a Amélia? A Amélia tá fazendo 9 anos agora. Nossa. Já tem um tempinho, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda e trabalhando dentro de uma agência de publicidade, naquela rotina mais caótica, né? De trabalhar sem ter muito horário para terminar, para começar. E sempre tive dentro de mim uma vontade de criar algo meu. Mas como nunca tive nenhuma veia empreendedora, né, dentro da minha família, eu não sabia que mundo era aquele, né, por onde começar, mas eu via ali pessoas dentro da agência, como a gente atendia clientes, trabalhava na parte de RTV, que é gravação de vídeo, áudios, enfim. Eu via clientes ali empreendendo, realizando sonhos e aquilo me inspirava. E por uma questão financeira, né, de querer mudar a minha realidade, né, de onde eu estava para algo que realmente eu via que dentro daquela profissão, fazendo aquilo que eu fazia, eu não ia conseguir alcançar, eu precisava realmente encontrar outros meios. Uma grande amiga minha que trabalhava comigo dentro dessa empresa falou assim: Carol, eu tô precisando decorar a minha casa e eu vi que tá muito em alta umas peças em crochê, uns quadrinhos, algumas coisas assim. O que você acha de fazer? Eu falei, vou fazer, né, pra experimentar, vamos ver o que é isso, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre essas tendências mesmo, né, abri ali, né, o Google e comecei a ver que tava muito em alta moda praia em crochê. E crochê eu aprendi com a minha mãe, né? Lá quando eu tinha meus 6, 7 anos, ela ensinou a gente a fazer ali uns pontos, umas coisas, já fiz umas blusinhas, né? Então eu fazia alguma coisa ou outra. Então esse lado artístico já existia dentro de mim. E aí eu falei assim... E daí a gente pesquisando junto, ela falou assim, por que você não começa a fazer, né? Biquíni em crochê tá tão em alta. Eu acho que vai dar certo. E aí eu comecei a florear sobre isso, né? Comentei isso dentro de casa, com a minha mãe, com a minha irmã. A minha mãe foi a primeira a falar assim, nossa, né? Me ajudar mesmo e falar assim, vamos fazer o primeiro? Então ali as coisas começaram a surgir. Então primeiro veio esse insight, depois veio a ação, né?
ter coragem de começar ali algo novo. E aí, com o tempo, eu falei assim, eu preciso criar um nome para minha marca, né? Para isso que eu estou desenvolvendo, por mais que eu ainda não tenha uma linha. Então, aquele empreendedorismo, aquela veia, já estava ali dentro de mim com 20 anos de idade, não, 22 mais ou menos, 23 anos mais ou menos. Gente, sou meio ruim com data. Hoje eu tenho 33. Tô fazendo 33 dia 2. E aí eu falei assim, vou começar. Então, tinha acabado de assistir um filme chamado Amélie Poulain, né? Um filme francês. Tem tudo a ver com crochê, essa questão. Falei, vou colocar Amélie Crochê porque eu gosto desse nome. Então, a Amélia não nasceu de Amélia Moda Praia. Nasceu como Amélie Crochê, né? E dali foram surgindo as primeiras peças, as primeiras encomendas, né? Abri ali o Instagram, então as coisas começaram a fluir dessa forma e a Amélie Crochê começou a crescer como um trabalho paralelo mesmo. Quer fazer uma pergunta? Eu posso continuar? Eu tô encantada, que eu não sabia que era. Eu até ia perguntar, né? De onde que veio o nome. Achava que tinha alguma relação com aqueles poemas de Amélia, Mulher de Verdade, não sei o que. Eu achei que era algo até linkado com essa proposta. Não tinha noção que era do filme. Que maravilhoso! Nasceu dessa forma e com o tempo ela foi se reformulando para que viesse esse conceito, né? Que a gente vai chegar numa Mulher de Verdade. Então não tava com o palpite tão errado. Tem um pouquinho aí. Aí eu dando spoiler, gente. Deixa eu ficar quieta. Aí nessa construção, convidei a minha irmã, né? Lá no início, falar, Ângela, topa fazer comigo? A minha irmã é formada em administração. Então ela falou assim, topo. E as ideias sempre vinham ali de mim, vamos fazer biquíni, vamos fazer top, vamos fazer a calcinha de crochê também. No começo ela era um pouco contra, né, fazer, porque, fica meio transparente e tal. Eu falei, eu quero fazer, eu vou fazer. E eu vou fazer isso acontecer. E aí ela embarcou comigo nessa, minha mãe sempre ajudando muito a gente, mas em paralelo, porque ela tinha um outro trabalho. E aí isso começou a fluir. Né, e começou a fluir tanto que foi tomando o meu espaço do trabalho. Eu vi que já não dava mais para conciliar as duas coisas, né? Então foram 2 anos fazendo aí as duas coisas, acordando 5 da manhã, não tendo final de semana, dormindo até mais tarde, né? Correio, cliente, tudo. E eu já não conseguia mais ter a entrega na agência conforme era o combinado. Então eu resolvi cessar com a agência para poder dar esse passo aí no empreendedorismo. Aí a gente começou a fazer as feirinhas, né? Aqui em Goiânia tem a feirinha da UVG, tem a feirinha da Lu. A gente passou aí 2 anos fazendo feira. E o crochê já não sustentava mais, porque como é uma mão de obra, a gente precisou começar a ver como que era para fazer o biquíni mesmo, né? No tecido, no pano. E aí sem saber nada, gente, nada. Para onde que eu vou, né? Costureira, que é isso? Máquina. E a gente começou a mergulhar e ir, né? Nos polos industriais, começou a questionar, a perguntar, até que a gente conseguiu fazer os primeiros modelos, começou a juntar o nosso dinheiro, né, ver a coisa prosperando, ver a coisa acontecendo. E foi assim, né, com o decorrer dos anos e dos aprendizados, a gente foi trazendo isso de uma forma mais prática, sempre com muita ação e muita coragem de fazer acontecer. A gente não tinha medo de nada. Fizemos a nossa primeira loja, assim, né, dentro do nosso quarto. Eu e minha irmã, a gente dividiu o mesmo quarto. Então, a gente colocou uma arara, um cabide, recebeu ali as clientes de fora dentro da nossa casa. Então, sempre colocamos muito carinho e acreditamos muito nesse projeto. Então, ele foi crescendo aos pouquinhos. Com a nossa energia de coragem, né, de perseverança, de fazer diferente. Por isso que ela já veio... A Amélia, ela cativa muito isso, ela tem muito isso, né? E com o tempo, eu senti a necessidade de que eu queria sair das feiras, porque eu queria projetos maiores, eu queria estar dentro do site, né, fazendo o trabalho de uma forma digital, ou então tendo a nossa loja física. E aí a gente começou, eu conheci uma agência, uma pessoa que tinha uma agência, ele falou assim, vamos fazer o brand da marca? Aí eu, ai meu Deus, o que é isso, né? Vamos fazer. Eu lembro que o orçamento na época foi de 25 mil e a minha irmã ficou assim, Carol, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Então, a gente tinha um salário, né, de R$2.000, a gente não se pagava tanto, mas a gente queria ver aquela empresa crescer, a gente queria ver aquilo fluir, a gente queria ver aquilo pra frente. Eu falei, eu tenho certeza que eu quero pagar.
E aí, onde a gente teve toda a reformulação do Amélie Crochet pro Amélia Moda Praia, que aí teve todo um estudo de marca, de entender, compreender, né, toda a nossa essência, aquilo que a gente queria colocar para fora, que vem essa questão do aquela que é mulher de verdade, né, aquela que luta, aquela que batalha por suas coisas e também abrasileirar a marca, porque biquíni, né, é brasileiro. Então vamos colocar esse nome brasileiro. Então, onde nasceu esse projeto, assim, e muitas portas começaram a se abrir depois disso, né? Então, a construção do site. Eu sou uma pessoa que eu sou mesmo da ação e corajosa. Então, coloquei lá para fazer, uma pessoa me ajudou e eu fui fazendo tudo sozinha, construindo e sem nunca ter feito aquilo na vida. Tudo que eu me proponho a fazer, eu coloco força, garra e falo, isso aqui vai sair, né? Eu vou conseguir. E aí a gente foi aprendendo, né, nessa caminhada a fazer cada vez mais disso, empreender. Sem ter tantos mentores, né? A gente não tinha aquele espaço de falar assim, agora eu vou parar, vou estudar sobre isso. Era sempre fazer. Até que uma hora bateu na porta a necessidade de você entender sobre pessoas, sobre gestão, e foram aparecendo algumas dificuldades, né, no meio desse caminho. E aí onde a gente entra na questão da espiritualidade, né, de autoconhecimento, que não é só dinheiro, que nem tudo na vida. Com certeza, a gente estava conversando muito sobre isso aqui, em off. É engraçado que aqui sempre tem um podcast offline e depois um podcast online, porque são tantos insights e a gente entende que para chegar hoje, né, na essência que a Amélia tem, na energia que a Amélia tem, eu não tinha dúvidas, por mais que eu não conhecesse a história, eu não tinha dúvidas que cada detalhe ali tinha um porquê, né? E até é algo que eu fico encantada Tem duas coisas assim também que me chamam muita atenção. Primeiro, a energia, que realmente todos vocês que eu conheci até hoje, você, Ângela, Natália, a sua mãe eu ainda não conheci pessoalmente, mas eu vejo virtualmente. E vocês transmitem essa energia do verão, da leveza, do sorrisão, sabe? Já tem um DNA ali de bem-estar, de algo nesse sentido que eu acho impressionante. E eu vejo algo como hoje, por exemplo. Você está de moda praia no dia a dia. E não é porque é hoje um podcast. Eu já te vi assim várias vezes. Então, eu acho que é uma forma de continuar levando a essência e mostrando, né, que moda praia não é só pra praia. A gente tá aqui no Cerrado. Claro que moda praia a gente usa em vários contextos, mas eu vejo que vocês fazem adaptações extremamente criativas, refrescantes, energizantes. Os kimonos, as peças, elas mostram que existe um lifestyle, né, praiano além do local da praia. Acho isso muito legal. Como que veio essa sacada, assim, de pegar a moda praia e levar pro dia a dia mesmo? Essa questão de... Eu sou apaixonada por praia, sempre fui, assim, a vida inteira. Então, quando eu chego na praia, eu sinto uma conexão, algo que é além de mim. Falava, gente, e eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com moda praia, né? Porque eu não entendia muito de moda mesmo, assim. Eu nunca fui uma pessoa tão da moda. Mas eu sempre fui essa pessoa mais sensível, né? De entender. Então, como eu posso levar isso pro meu dia a dia? Então, quando a gente começou a empreender com o biquíni, eu comecei a me encontrar. Eu falei assim, gente, eu posso falar do que eu gosto todos os dias, né? Eu posso viver isso. Posso decorar minha casa, eu posso levar essa sensação para os clientes, mesmo elas não estando, porque a gente não mora na praia, né? Nós estamos aqui no Cerrado. Mas as pessoas que chegam na nossa loja hoje, que tem todo um climinha praiano, ou então que nos veem, né? Igual você falou, a gente consegue se vestir, consegue fazer toda essa temática, levando realmente essa energia para a pessoa, dela sentir as sensações como se ela estivesse vivendo aquele mundo, aquele verão. Porque quando as pessoas estão de férias, quando as pessoas marcam uma viagem, elas já começam a sentir as sensações, né? Boa, de descanso, de alegria, de bem-estar, né? Quer se cuidar mais, quer comer melhor. É verdade. Então, a nossa marca, né, além de um produto, ela tem esse lifestyle porque é o que a gente... É a marca que a gente quer deixar no mundo, né?
é que a vida ela não precisa ser dura, enrijecida. Você pode sim se vestir, você pode deixar o seu dia mais bonito, mais alegre, mais colorido através do que você representa, daquilo que você usa. Então você já começa a sentir aquelas sensações. Eu digo que quem usa a Amélia, e de verdade, assim, quem usa a primeira vez, consegue sentir, eu recebo muito esse feedback de energia mesmo, de que por mais que o corpo não estivesse adequado, porque a gente não existe adequado, né? Mas a pessoa não conseguir se sentir às vezes tão bem depois que ela coloca um biquíni da Amélia, que ela vai pra praia. Gente, é muito gratificante receber um feedback de que a pessoa se sentiu completamente livre, completamente bonita, sabe? Usando aquele produto. Então, eu vejo que o propósito é maior, ele é além, né? Ele mexe com a alma. Então, que gostoso, né? A gente conseguir trazer o empreendedorismo, né, com mais objetivo, no sentido de deixar esse mundo mais colorido, deixar ele mais bonito, mais refrescante, mais alegre, levar isso para o mundo, né? De dentro onde a gente está, as pessoas que trabalham com a gente, esse trabalho interno que ele precisa ser feito, né? Para que as pessoas consigam sentir. É muito maravilhoso. Assim, eu escutando você falar e eu vendo como cliente na prática. Inclusive as campanhas de vocês, elas têm realmente uma essência. São diferentes pessoas, corpos, personalidades. E que essa questão da autoestima, eu acho que fica muito evidente. Porque realmente é um tabu ainda para muitas mulheres. Para mim foi durante muitos anos essa questão do biquíni. Particularmente falando, na hora que você falou, parece que eu até acessei algumas lembranças, assim. Eu, desde criança, sempre tive muita dificuldade com balança. Muita. Oscilava muito. Eu falo até que a história do Melhor de Mim vem muito de uma essência da Bia, de oscilar, do 880. Oscilava, e por ter essa oscilação, parece que eu não conseguia me reconhecer. Nem quando eu tava no 8, nem quando eu tava no 80. Parecia que a minha imagem, eu não conseguia ter esse pertencimento da minha imagem, de falar, nossa, essa sou eu. E eu comecei a namorar muito nova com o Murilo. Comecei a namorá-lo com 15 anos. E assim, ele sempre foi apaixonado por mim, sempre me tecia vários elogios. Mas eu acho que pra ele me ver de biquíni, Carol, deve ter demorado uns 2 anos. A gente ia pra algum clube, alguma cachoeira, algo nesse sentido. Eu pedi pra ele virar de costas, esperar eu entrar, pra ele entrar depois. E ele sempre muito cavalheiro, muito cortês. Falava, não, tudo bem, tal. Mas isso é muito sério, assim, né? Assim, hoje eu tenho essa consciência, né? Do que é a gente construir uma autoestima. E a gente se sentir bem, se sentir à vontade com os nossos próprios corpos, assim. E eu acho a campanha de vocês de uma excelência nesse sentido. Porque não são só corpos diferentes, né? Você tem modelos de vários manequins, mas não é só isso. Eu vejo personalidades diferentes. Embora todas as peças sejam da Amélia, todas têm essa energia solar, eu vejo o quanto as meninas se sentem bem, sabe? Tem essa sensação de bem-estar que eu vejo que você transmite nos ensaios, muito além da sensação estética. A estética é maravilhosa. Os cenários, as composições, as modelos, é muito maravilhoso. Mas, além disso, a gente olha uma publicidade, um vídeo, um catálogo, um site da Amélia, e de verdade, me passa uma sensação assim, liberdade. Eu tenho essa sensação, refresco, calmaria, férias, tô de boa, sabe? Que é algo assim que eu acho muito incrível. Eu nunca tinha visto nenhuma outra marca de praia com esse feeling, com essa conexão, sabe? Com esse bem-estar mesmo. Pra mim, acima de tudo, assim. Eu fico muito feliz em escutar isso, assim, porque pra mim nunca fez sentido essa questão da
daquela modelo padrão, daquelas coisas tudo dentro, sabe? O ensaio tem que ser assim, as coisas têm que encaixar de tais formas. Porque pra mim o que importa não é isso, né? Acho que o mais importante é aquilo que vem de dentro, a nossa felicidade de alma. Então as pessoas não compram simplesmente um produto, elas compram um bem-estar, elas compram uma ideia, compram porque o mundo tá carente no sentido de se sentir abraçado e amado. Só que eu demorei um pouquinho também pra poder cair a ficha em relação a isso, porque eu não sabia como fazer isso. Como você mesmo disse, né? Nunca viu nenhuma marca de moda praia fazendo algo nesse estilo. Então, como me espelhar, né? Então, foi uma questão de feeling mesmo, né? De entendendo e compreendendo como eu gostaria de ver, como eu gostaria de comprar, para eu começar a construir isso, né? Dentro da nossa própria marca. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar dentro da nossa própria empresa, eu gosto de trabalhar descalço, porque eu sinto que essa conexão, né, vem assim, eu sou muito da terra, pé no chão, gosto muito disso, então são extremos, porque a minha irmã, a Ângela, minha sócia, achava que eu tinha que estar sempre arrumadinha, mas em certos momentos eu queria estar com o pé no chão, né? Às vezes atender um cliente era uma necessidade que vinha de alma e eu não conseguia compreender o que era aquilo. E já era essa essência querendo vir à tona, né? Então, usar o biquíni sem o bojo, né? Na época, não todos os biquínis precisam de bojo. Eu falava, eu uso sem o bojo. Então, se eu uso, com certeza outras clientes vão se identificar. Então, foi uma quebra de padrões, né? Dentro de nós mesmas, né? Da minha irmã, da Natália, que tá com a gente há muito tempo. E aí, a gente foi se entendendo assim. E, por exemplo, dentro da loja tinha uma TV que às vezes ficava passando notícias de uma novela, alguma coisa, que eu falava assim, isso não faz sentido aqui dentro. Olha que legal. Dentro dessa loja não faz sentido, aqui precisa passar música boa, né? Aqui a gente precisa alimentar essa energia. E eu já estava nesse trabalho desse autoconhecimento e nem estava imaginando que estava fazendo esse trabalho, né? Então aqui dentro a gente precisa se tratar de uma forma com a energia que a gente quer cultivar. Então a música que precisa tocar aqui dentro, né? O que precisa passar nessa televisão. Então vai ter imagem do YouTube só de praia. É isso que vai ter, até a gente compreender, porque eu não era a favor de uma televisão dentro da loja. Eu achava que a conversa tinha que rolar, o papo com a cliente, né? E aí a gente foi compreendendo isso juntas, assim, caminhando juntas, né? Muito gostoso empreender com alguém que é irmão, familiar. Eu até estava conversando com a Gabi Staff, que é a mentora, né, do Portal Despertando. Daqui a pouco a gente vai falar disso. A gente estava conversando essa semana. Ela falou assim, Carol, empreender em família é evoluir várias vidas. Oh! Se identifica também? Aprendi com o marido, né? Eu entendo um pouco disso. A gente vai evoluindo várias vidas, porque estamos ali entre família. Então, tem que se entender, se compreender, respeitar os passos, mas o principal, a gente entendeu o que era a Amélia, né? A partir do momento que a gente fez o brand, a gente entendeu, a Amélia é uma terceira pessoa, como que a gente quer cultivar? Quem é essa Amélia? Então, ela carrega um pouco da gente, da nossa essência. E aí, hoje em dia, quando a gente vai discutir algo, é sobre a Amélia, não sobre mim, nem sobre ela. Mas é o que nasceu de nós, que tem nela. Então, é um filho, realmente. É uma filha, né? A Amélia tá no mundo aí pra... não é sobre mim, né? Não é sobre ela. É sobre algo maior, que eu tenho certeza que tem um propósito muito grande se revelando aí através da Amélia. E eu tô nesse caminho pra buscar e evoluir em relação a isso. Ai, é muito lindo. Mas você acha que esse caminho dessa essência da Amélia, que acaba que respinga a essência da Carol, respinga a essência da Ângela, enfim. Mas esse caminho de definir essa essência da Amélia, como você disse aqui, vocês tratam ela como uma terceira pessoa, foi muito natural e foi, assim, realmente uma extensão da jornada de autoconhecimento com vocês? Ou foi uma jornada também, assim, da Amélia, porque você falou que já tem são 9 anos. Então eu imagino que essa jornada de autoconhecimento e de amadurecimento de vocês muito deve ter impactado, né? Essa questão dessa essência. E quando a gente foi falar da sua bio aqui, a gente falou sobre o portal, né? Despertando. Que eu tenho certeza que, pelo que eu conheci do portal, eu acredito que
que também deve ter um pouquinho dessa essência do despertar, do se conectar. E eu queria muito que você trouxesse um pouco dessa questão de quando que você começou a inserir a espiritualidade nos negócios e o que de fato é espiritualidade em negócios. Porque a gente estava conversando aqui offline antes, acho que ainda existem conceitos e confusões turvas quando a gente fala das duas coisas. Algumas pessoas até estranham a junção, porque a gente sabe que ainda tem muita gente que vive por caixinhas. E a gente estava conversando aqui, em particular das nossas histórias, né? Eu mesma tive um grande, assim, como é que eu posso dizer? Susto por insistir durante muito tempo de tentar ir vivendo. Ó, aqui é a Bia profissional. Pausou a profissional, entra a pessoal. Pausou, entra a amiga. Pausou. E a gente vai entendendo que a vida não é sobre isso. Não dá para se sustentar assim muito tempo. Mas como inserir essa espiritualidade nos negócios? Como é que é isso? Principalmente a gente que empreende, assim, começa do zero, né? Então a gente não tem muitos braços, né? Como se diz, para estar ali com você até você conseguir crescer e realmente amadurecer dentro do empreendedorismo. Então acaba que é um emaranhado. A nossa vida é a vida também da empresa. A gente só precisa saber separar um pouquinho assim, um momento de trabalhar com um momento de descansar. Então é meio que a mesma coisa, né? Se a gente está passando por uma turbulência pessoal, isso afeta diretamente dentro da empresa. E aí eu entendi nesse caminho do autoconhecimento, sobre quebrar crenças, né? Entender pontos chaves de onde a gente não estava conseguindo evoluir em certos momentos. Então, até compreender que dentro da minha empresa isso precisava ser cultivado, assim como a gente cultiva dentro da gente, né? Espiritualidade, bem-estar, se você acredita muito em uma coisa, né? Numa religião, enfim, o que seja, você trazer esse movimento para dentro da empresa. Para mim foi difícil na época, porque como eu estava me descobrindo, estava despertando, era difícil para mim colocar isso para fora, falar sobre isso, né? E como que eu vou falar sobre isso, né? Vou fazer uma oração, alguma coisa, as pessoas vão me julgar em relação a isso. Então, o portal apareceu na minha vida. Na verdade, antes do portal aparecer na minha vida, conheci a Gabi no YouTube, né? Assistindo vários vídeos ali do YouTube. Ela tinha um canal no YouTube. E eu fui aprendendo sobre quebrar crenças, né? Sobre perdão, sobre como falar de energia. Fui entendendo isso. Falei, gente, isso tá me tomando, né? Isso tá tomando a minha vida. Eu tô me descobrindo uma nova Carol. Então, e são processos, às vezes, dolorosos, né? A gente fala hoje aqui com um sorriso no rosto. O autoconhecimento, ele é libertador, mas ele é doloroso. Ele é doloroso. Então, muitas vezes, em alguns momentos, eu quis desistir. Porque eu falei assim, não consigo levar isso que eu tenho dentro de mim tão a fundo dentro dessa empresa, né? Eu tinha essa sensação de que eu tinha que dividir. Então, eu tenho que trabalhar com outra coisa. Aí sempre vinha aquele chamado. Não, Carol, não é assim. E o portal existe há 3 anos e quando ele nasceu foi na pandemia. Então eu estava assistindo as lives, a Gabi fazia live todos os dias, ela fez 2 sequências de live, uma de livros despertos e outra de Deixa o Sol Entrar. Então eu aprendi muito ali em relação a ver elas empreendendo também, né, de vários formatos. E ela recebeu um chamado de desistir de tudo que ela estava planejando para aquele ano, porque viria algo novo. E ela se abriu para isso e nasceu a escola, né, de autoconhecimento. Nisso, eu e a Gabi, a gente não tinha contato, porque ela já era uma pessoa, né, conhecida na internet mesmo. Então, os contatos que a gente tinha era sempre por direct, repostando alguma coisa. Eu falei, isso faz muito sentido para mim, entrar dentro dessa escola de autoconhecimento. Então, é como se fosse um Netflix, todo sábado tem aula ao vivo e tudo mais. E a gente vai aprendendo, vai desconstruindo e vai construindo aquela vida. É sempre aquela questão de fazer você pensar, não engessada. E isso foi me ajudando muito a melhorar como líder, né, dentro da empresa, como gestora, como entender os meus papéis. Então, cada aula me despertava em alguma coisa espiritual mesmo, onde eu conseguia compreender mais sobre a vida, né? E este ano, no final do ano passado, foi uma grande virada de chave, porque a gente estava passando por um processo muito difícil na empresa. E
eu não queria chorar. Respira, tá tudo bem. E eu falei assim, eu desisto, eu não vou continuar, né? Eu cansei, não é assim que eu quero que a minha marca se posicione, né? No mercado e tudo mais, porque tava difícil pra gente, porque assim, gente, é muito gostoso e às vezes é muito difícil. Então, tudo fluía muito bem, mas chegava em alguns momentos que eu queria falar mais sobre o que eu acreditava. E como falar isso dentro de uma marca, né? Como colocar isso pra fora? Essa essência, isso que a Carol que gritava dentro de mim. Que hoje parece muito fácil, porque hoje flui muito bem. Então, eu falei assim, eu desisto, né? O ano que vem eu quero trabalhar com outra coisa, eu quero trabalhar com bem-estar, eu quero... não sei, né? Quero. E aí minha família viajou no Natal, eu fiquei sozinha em casa. E o portal tem muito a ver com isso, porque tem um planner, né, que é um planner de sonho, de vida e tudo mais, que a gente leva pra vida, né? Planeja as nossas vidas, os nossos sonhos. E são mais ou menos umas 50 perguntas, né, que vai cavucando você ali dentro de algumas questões. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer todas essas perguntas pra minha empresa. Como se ela... Vou colocar essa pessoa pra responder. E aí, dentro dessa semana que eu fiquei sozinha em casa, então meditava sempre, ligava meus incensos, né? Trazia toda essa questão da espiritualidade para a prática mesmo. Eu fui começando a sentir uma paz. Eu falei assim, e aí eu sentei e em 1 hora veio tudo de uma vez para mim. As respostas vieram todas, assim, sabe? Eu consegui responder aquele questionário que eu falei, é isso que eu acredito. Essa é a Amélia, né? Tá ali esse planejamento anual, que ele é muito inspiracional. Mas eu falei, é isso. Se eu conseguir colocar isso em prática, eu vou até o fim, eu vou levar a Amélia adiante, porque ela não é só sobre vender um produto. Ela é sobre transformar vidas. A minha transformou a minha, né? Então é transformar mais e mais. Ser inspiração, realmente. Então, apresentei isso para a equipe e canalizei muito, pedi muito para que a gente estivesse em comunhão. Então, a gente vem vivendo os desafios e eu tô vendo a equipe se desenvolver ainda mais, sabe? Nesse projeto energético, conexão com Deus. E por isso você conseguiu ver tanto isso nessa campanha, porque ela tá sendo fruto disso. E a equipe inteira, assim, se emocionou, chorou. Então, eu falei, o meu propósito é todos os meses a gente se reunir para falar dos nossos sonhos. Todo primeiro sábado do mês, sábado que vem é o meu aniversário, mas sábado a gente vai estar lá. A gente tira 1 horinha do dia para fazer nossa oração, relembrar tudo que a gente viveu naquele mês, trazer essa questão dos sonhos, do que a gente deseja, né? Abençoar o nosso mês e... Enfim, a gente tem os protocolos, né? A gente tá lendo um livro juntos, em conjunto, pra gente conseguir se construir juntas. A Amélia Fitness nasceu há pouquíssimo tempo, né? Final do ano passado. Que é essa questão para trazer o bem-estar, essa sensação das pessoas se movimentarem. Então, eu tô vendo os sonhos saindo do papel, assim, cada vez mais. Estar aqui no podcast, falar da minha empresa, conseguir falar sobre o que ela representa hoje também, é algo que eu sonhei muito. Então, acho que é um caminho que está se abrindo, é um portal que está se abrindo. E aí essa coleção, essa campanha, eu nunca tinha feito uma campanha sozinha, planejado uma campanha sozinha, porque antes a gente tinha a Lívia, que conta grande parte aí da empresa. Você não a conhece, mas você vai a conhecer, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Amiga minha pessoal, ela não tá mais com a gente. E aí, Carol, como que você vai fazer essa campanha toda sozinha? Gente, conectada. Escutando ali aquilo que te conecta, estando em oração, presença, comunhão, tudo fluiu, sabe? Eu trabalhava, não me sentia cansada, eu sentia tudo fluindo. Todas as meninas encantadas com um projeto que, sei lá, se eu fosse contar aqui, assim, se fosse para abrir um orçamento, a gente teria que gastar mais ou menos uns 30 mil. A gente gastou 5 para fazer a campanha, né? Então, tudo fluiu, o universo ele vai entregando as coisas assim para realmente ir provando. Carol, tá no caminho certo, é aqui. Então, essa conexão, ela é recente. Ela é recente. Da espiritualidade, assim. Negócio. Porque, assim, eu que vejo... Eu conheci vocês no começo do ano.
Pra mim, parece que sempre foi maravilhoso, assim. Porque eu consigo ver tudo isso que eu te disse encaixadinho, com muito diferencial, com muito amor. Assim, os tecidos de vocês, a qualidade do material. Não tô puxando saco aqui à toa. É muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, assim, pra mim é algo que sempre foi assim. E aí eu não esperava essa reação sua de que realmente foi algo muito recente. De conectar essas essências. Essa junção realmente, assim, entrelaçada, porque sempre existiu, mas não de uma forma tão profunda. Tanto é que no primeiro evento que a gente fez no Melhor de Mim, né, lá na Alpha Sports, a gente estava buscando muito sobre isso. Eu falei, Ângela, eu quero me conectar, eu quero estar dentro de lugares onde as pessoas estão ali falando sobre isso. A gente estava nesse processo. Porque a gente veio com o propósito no início do ano de fazer isso acontecer durante o ano. E aí a gente viu no Instagram da Labris, né? Eu falei, pergunte a ela como que ela tá aí nesse lugar, nesse evento. Porque eu vou atrás. E aí ela perguntou, ela falou assim, foi através de tal pessoa e tudo. E aí eu fui atrás, e quando eu falei com a Bia pela primeira vez, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero movimentos assim para minha marca, porque é aqui que eu quero estar, nesses lugares, conhecendo essas pessoas, me conectando com essas pessoas. Então, assim, foi um presente aquele primeiro evento. Foi a resposta de Deus falando assim, Carol, é isso, tá vendo? Continua. E aí, hoje eu vejo com profundidade, assim, o que a Amélia vive hoje. Eu tô em paz, né, com tudo. É só continuar alimentando e continuar seguindo escutando o coração. Muitas vezes eu escutava meu coração e eu escutava de pessoas assim, não é bem assim, é uma marca, é uma empresa, então ela precisa se posicionar de tal forma, precisa se conectar com tais influencers para poder dar certo. E eu via algumas influencers que eu falava, não, meu coração falava, não. E aí, pessoas de fora, mas tem que ser, porque é engajamento, é isso. A questão de você pagar mídia. Durante muito tempo a gente pagou mídia que a gente não conseguia ver retorno. Nossa. E eu falava assim, por que eu não vejo retorno? Eu falei, eu desisto de mídia, eu não vou fazer mais mídia, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou me conectar com pessoas de verdade. Então, hoje as influenciadoras, hoje as pessoas que se conectam com a marca, com a Amélia, são todas... É do coração, vem do coração mesmo, assim. Existe a conexão e a gente vê a potência disso. Então, é uma marca pro bem-estar, é uma marca pra gente evoluir nesse sentido. Ai, que paz que dá te ouvir falando isso, porque, assim, eu acho que essa era digital de marketing, mídia, do jeito que tá hoje, eu confesso que também eu senti uma sensação muito parecida com essa que você sentiu, de falar assim, não é possível. É isso que resta? Essa artificialidade, essa manipulação, não dá. E me emociona ouvir você falando sobre isso, sobre essa questão do evento. Não sabia, né? Como eu tô sabendo agora dessa parte da história, mas um pouco tempo depois eu lembro que eu até escrevi um bilhetinho para vocês, falando que vocês foram resposta para mim. Porque... o pessoal que já acompanha aqui o podcast, a minha história, enfim, sabem que eu venho de uma transição de carreira muito brusca, assim, da engenharia civil, né, para a área da comunicação, e assim, eu sempre tive muita vontade de conversar, me comunicar com as pessoas e me conectar, mas... por isso fui estudar um pouco mais de comunicação, fui estar em cursos, encontros, enfim. E me incomodava muito a artificialidade. A questão de você ser uma pessoa online, uma pessoa offline. A questão do, eu vou fazer... Gente, eu sou zero contra a estratégia. Não estou falando mal de estratégia. Mas eu acho que quando tudo é sobre estratégia... tem que ser isso, para depois virar isso, para depois ser aquilo. E eu fui vendo que não só a gente se decepciona com algumas pessoas,
Mas essas próprias pessoas vão adoecendo. Porque a gente não tem como controlar tudo que vai acontecer. Vou fazer assim, que depois vai virar assim. E aí você começa a entrar nessa, não dá. Não dá. Mas em paralelo, eu sentia uma coisa de assim, continua. Não é à toa que a minha marca virou melhor de mim, porque eu falei assim, não me interessa o que A, B e C estão fazendo. Eu vou fazer o melhor de mim. O que eu dou conta. Cada dia aí, do jeitinho que eu dou conta, com as minhas qualidades, os meus defeitos, enfim. Tá certo, errado, não sei. É o melhor que eu consigo hoje. Amanhã, o melhor que eu consigo amanhã. E vamos aí. Mas eu tinha um pouco essa falta de esperança, de assim... Será que... Porque esse meio, né, da saúde, do bem-estar, sempre me fascinou muito. Sempre foi um meio que eu estudava muito em paralelo, mesmo na minha vida de engenheira. E aí... Ao me aproximar, eu via muito isso. Falava, gente, saúde e bem-estar da boca pra fora, mas e pra dentro? Né? Nossa, legal, a pessoa tá com um corpão maravilhoso, mas o emocional, o psicológico da pessoa totalmente corroído. Isso é saúde? E algumas dessas questões. Mas que, por outro lado, que essa parte aqui eu acho que as pessoas têm falado muito hoje em dia, né? Da decepção, das vidas perfeitas no Instagram e tal. Eu não quero ser mais uma para ficar enfatizando isso, porque as redes sociais, até tem a dinâmica lá do explorar, que volta e meia a gente faz, as redes sociais também possibilitam a gente encontrar pessoas na mesma sintonia. As redes sociais também possibilitam que você poste o que você quiser. Quantos artistas aí que dependiam de revistas, veículos de comunicação para poder transmitir uma mensagem, hoje, a hora que eles querem abrir e falar. Eu penso que assim como nós também, em menor escala, mas a gente tem uma ferramenta na nossa mão que possibilita você fazer o que você quiser. Mas e essa consciência do que a gente quer, né? Quem a gente é realmente, então, para a gente poder atrair pessoas nessa mesma sintonia. Porque não adianta a gente ficar esperando o milagre cair do céu e as pessoas boas surgirem se a gente não está esforçando um pouquinho que seja para ser melhor. Se a gente não está sintonizado com conteúdos, com pessoas, com informações que estão falando bem. Igual você falou da televisão, você podia deixar lá, ou na novela, ou no noticiário daqueles que chega a escorrer sangue, assim... Ou você pode colocar uma praia, uma coisa que vai transmitindo energia. E assim também, como nossas redes sociais e nossas redes sociais presenciais também. Acho que quando a gente fala da espiritualidade nos negócios, não sei se é a sua visão, mas a cada dia eu enxergo que é trazer a nossa essência no campo do trabalho também. Porque não existe trabalho / vida pessoal. O Murilo Gun fala muito isso e eu amo essa frase dele, porque é simples e muito certeira. Tudo que tu faz, conta em tu. E como que tu tá? Eu acho lindinha, sabe, essa frase. Mas, poxa, é verdade. Adotarei para a vida essa frase. É bonitinha, não é? E você acha que essa questão do seu negócio e de você, Carol, esse alinhamento de realmente pegar como você estava nessa fase, ano passado, 2022, 2023, fez diferença em que nível para o pessoal entender do que foi na prática essa espiritualidade dentro do seu negócio? Como que você aplicou isso? Tá. Muito louco isso, né, gente? Mas é muito bom a gente pensar e ser realmente experiência. Eu acho que quando a gente se coloca como os cientistas ali da nossa própria vida, é muito legal. Porque quando eu resolvi aplicar, já foi uma coisa que já estava enraizado ali dentro de mim. Então, como eu abri isso para a equipe, eu falei assim, gente, isso é o que faz sentido para mim. Vocês topam estarem juntos comigo? Que todo mundo se encheu o olho assim de emoção. A gente falou, então vamos colocar isso na prática mesmo, né? Conseguir acreditar, ter uma fé, né, de que apesar, por exemplo, não existe, não tem, é proibido, não é que seja proibido, mas a gente
consegue hoje perceber que não existe assim, falar mal, não é nem falar mal de um cliente, mas acontecer uma situação desagradável, é trazer isso pro lado bom, né? O que isso está trazendo pra gente? Né? Aconteceu algo que de fato não gerou um bem-estar, então a gente olhar para dentro, é realmente empreender com amor e com cuidado, nesse sentido de tudo que está acontecendo ali, todos os desafios que você está passando, é um processo de autoconhecimento e espiritualidade. Então, a gente hoje abençoa, né, o nosso local de trabalho, a gente fala sobre isso com as clientes de uma forma muito aberta, a gente sente que tem essa troca com as clientes também, então a gente acaba se conectando com pessoas mais assim. Eu sinto que o trabalho ficou mais leve no sentido de fazer algo com um propósito mesmo, algo que a gente acredita. Muitas coisas começaram a entrar em alinhamento no sentido do meu papel dentro da empresa, no papel da minha irmã dentro da empresa, no papel da Natália dentro da empresa. Como se as peças estivessem se encaixando de uma forma mais, não automática, mas mais leve, sabe? Então, a gente sentiu que a espiritualidade dentro da empresa, automaticamente ela foi colocando as coisas no lugar, assim. Então, aqui vai fluir dessa forma, aqui vai fluir dessa forma. Gente, é muito louco, porque é algo que a gente não explica. É algo que a gente sente. É difícil colocar isso em palavras, assim. Até é difícil um pouco responder isso. Mas a gente vai sentindo isso, sabe? No dia a dia. Realmente, acreditar que a empresa está aqui, que existe um propósito maior, que a gente está seguindo um caminho X, a gente tem um local para chegar, né? Um caminho para percorrer, porque tudo isso está descrito dentro do planejamento, né? Que a Amélia vai ter um canal no YouTube, que a equipe vai fazer uma viagem para Bali, né? Isso daqui a 10 anos, né, gente? Daqui para 10 anos. Então, ou não. Às vezes antes, quem sabe. Os projetos de produtos que a gente tem para poder trazer. Então, tudo isso está escrito, isso já existe de uma forma realmente escrita, que está no papel, mas que a gente está se preparando. A gente está se preparando energeticamente e fisicamente para poder receber isso também, porque a gente sabe que quem nós somos hoje, se colocar a gente na realidade que a gente quer daqui a 10 anos, nós não estamos preparados para poder exercer aquela função. Então, a gente está no caminho, está aprendendo, está evoluindo e sabe aonde a gente quer chegar. Uhum. Então, fazer esse clube do livro juntos, né? Aprender novas coisas juntos. A gente está em parceria com o Sebrae, fazendo novos cursos, aguentando firme ali, tem um propósito maior, que é o propósito da espiritualidade, né? Que é onde você quer chegar. Então, algumas práticas que você poderia dar de exemplo seriam essas, de trazer mais leitura, conhecimento, explicar e enraizar o porquê, que não é só vender uma peça aqui, outra peça ali, mas o que você entrega junto, né? Isso. É até difícil contratar novos funcionários, porque quando você fala assim, como que eu vou explicar para esse funcionário que é assim? Então, ele precisa, no momento da gente... eu até converso muito com a Natália, porque a gente sabe que a gente vai precisar, né, de novas vendedoras. Ela, Carol, é tão difícil, mas a pessoa vai precisar passar por uma imersão, de entender o que é a Amélia. Eu falo, vai ter um momento certo para tudo, né? Para trazer outras pessoas, porque a gente está cada vez mais alinhado aqui dentro. Então, quem chegar vai estar nesse mesmo alinhamento, que é aquela questão de você atrair aquilo que você é, né? E é isso, eu acho que quando você traz a espiritualidade para dentro da empresa, você também tem que ter o papel do trabalho, né? Você senta, você planeja, você sabe onde você quer ir, colocar as coisas em práticas, mas sem esquecer do porquê que você está fazendo isso no dia a dia, né? Uhum. Quais são as razões e quais são os motivos. Então, é realmente fazer a pergunta, aonde eu quero chegar? O que eu posso fazer hoje que vai me trazer esses resultados? O que eu preciso fazer no dia a dia? Quais ações eu preciso aplicar dentro da empresa com os meus clientes, com os meus funcionários, comigo também, né? Que exemplo que eu preciso ser? Isso foram camadas que foram sendo despertadas e que hoje... Eu vou anotar, sim. Tá, pode falando. pode é só pra você não estranhar, porque vão vindo insights maravilhosos. São camadas, assim, que a gente vai despertando. Então, quando eu fiz um curso sobre gestão, com o João Laurentino, né? Eu aprendi um monte de coisa com ele. Mas o que eu aprendi ali dentro
Ele falava muito sobre como o meu vendedor tinha que ser, né? De uma forma muito padrão do mercado, porque tem que ser assim para vender, porque se não for assim, não bate aquela meta. Aí eu falava, meu Deus do céu, tem que existir um outro jeito mais humano, mais amoroso, né? Ai, Carol, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar dinheiro? Se a gente pergunta pro nosso coração, é isso? Então, às vezes, não vai me render isso hoje, mas me renda a daqui 10 anos, né? Na minha jornada, na minha caminhada, eu acho que o mais importante é desfrutar do caminho e não perder as esperanças nunca. Jamais. Até porque acho que quem tá escutando percebeu que já tem um tempo aqui a gente falando de espiritualidade, mas a gente não falou de religião, né? A espiritualidade é essa conexão, né, Carol? Eu acho que quando a gente tá aqui falando sobre espiritualidade é trazer mais conexão com o que a gente deseja para nossa vida, o que a gente acredita, do que a gente quer causar, né? De impacto, de mensagem, de pessoas. Trazer isso de uma forma coerente com o que a gente produz. Sim. Né? E agir também de tal forma, porque, por exemplo, impostos. É uma forma, tipo assim, quando você fala assim, eu tenho que pagar imposto. Mas tem um jeitinho que o meu contador fala assim, assado, que eu consigo pagar um pouco menos. Nós já fomos essa empresa sem maturidade, de falar assim, eu não vou emitir, né, uma nota fiscal aqui nesse sentido. Hoje a gente não aceita mais isso, né? Nós aqui, nós temos que agir de acordo, de uma forma correta. Se eu estou aceitando empreender, eu tenho que aceitar tudo aquilo que vem junto. Mas é muito injusto, é muito caro. Até quando é caro? Porque se você está falando da espiritualidade, você está falando de ser uma pessoa correta também no sentido, né? Então, isso dói, né? Isso dói. Então, em todos os níveis, eu tenho que ser transparente com o meu cliente, eu tenho que ser transparente com as pessoas que trabalham comigo e eu tenho que ser transparente também quando é no offline. Quando ninguém tá vendo, quando ninguém tá fazendo, como que eu tô agindo? Então, assim, dói, né? Empreendedor, escutar isso e tal, dói, mas de fato a espiritualidade. Espiritualidade é você viver com verdade. Independente se ela, né? Se ela dói ou não. Porque não adianta ser uma pessoa dentro de um templo religioso e uma pessoa fora desse templo. Essa coerência, essa essência, ela te acompanha como uma bênção ou como uma sombra que vai te cobrar de alguma forma, né? Esse momento. E você comentou sobre algumas práticas que vocês fazem de desenvolver o time, né? De ter uma leitura alinhada. Acho essa ideia genial. Fiz isso também algumas vezes nas empresas e eu percebo, assim, que o quanto essa jornada de aprendizado e crescimento, quando ela é conjunta, porque eu escutei várias vezes, eu já fiz, assim, inúmeras entrevistas com colaboradores de mais diferentes segmentos, assim, e eu vejo muitas pessoas falando assim, eu sinto que eu tenho que me desenvolver, mas eu não sei, às vezes, por onde começar, ou não tenho tempo. E dentro do Melhor de Mim a gente fala sobre a questão lá dos 6 tempos e eu fico batendo muito na tecla, eu falo, gente, aprendizado também é hora de trabalho, aprendizado também é hora de trabalho, porque não dá, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de inovação, de informação, de oportunidade, a gente achar que tudo que a gente fez até hoje vai ser suficiente para levar a gente daqui para frente. A gente tem que se capacitar, a gente tem que seguir. Mas o que você acha interessante para esses momentos de leitura, de desenvolvimento? O que você gosta de trazer para a equipe? Que temas que você acha que seria interessante para as pessoas começarem a fazer isso também nas empresas? Assim, o que você sugeriria? Eu acho assim que, por exemplo, na hora de escolher um livro, né, para a equipe ler junto, porque muitas vezes a equipe não sabe para onde ir mesmo. Primeira coisa é saber onde a empresa quer chegar. Eu acho que isso precisa estar alinhado com todos, para que todos saibam. Ótimo.
quais passos ela precisa dar, né, no dia a dia para que ela chegue lá com você também. Então, eu acho assim, ter o objetivo da empresa é fundamental para que a equipe esteja engajada, para que a equipe esteja animada a se propor naqueles desafios. Porque se você falar assim, ó, gente, eu quero que todo mundo lê esse livro aqui junto e a gente vai fazer, né, as nossas reuniões, mas com qual objetivo, né? Então, tudo tem que ter o porquê. Então, na hora de escolher um livro, por exemplo, como eu quero desenvolver qual parte aqui da equipe? Eu quero desenvolver mais a questão dos hábitos, né? Ou então melhorar a questão da mentalidade, de ser uma mentalidade mais próspera, né? Então, eu acho que começa por aí, escolhendo o tema do que você quer desenvolver junto com a equipe. E fazendo isso junto, né? Que aí você faz o clube da leitura e uma vez por mês vocês discutem um pouquinho sobre isso e você vai percebendo essa equipe se desenvolvendo. Automaticamente, as pessoas vão pegando gosto, né? Gente, é possível, né, me desenvolver aqui e tudo. O treinamento, né, se você sente que tem alguma coisa, por exemplo, o Sebrae, ele abraça o empreendedorismo de uma forma muito maravilhosa, é gratuito. Então, tem um curso lá que vai desenvolver as pessoas em tais temas, vai junto, né, reúne a equipe, conte o porquê que isso é importante. Por exemplo, eu queria que a gente se desenvolvesse juntos como equipe a questão dos hábitos também. Então, eu fiz esqueci como chama agora, mas é tipo um papel mesmo desenhadinho, bonitinho, e para a pessoa ir marcando ali todos os dias aquele hábito, né? Que é de beber água, fazer a leitura do dia, se exercitar, enfim, coisas básicas que faz o nosso espírito se elevar. Então, todos os dias a pessoa tinha que marcar se ela fez ou não. Automaticamente, ela tomar consciência, eu estou fazendo e por isso eu estou me desenvolvendo. Eu não estou me desenvolvendo. Aonde que eu falhei? Porque eu acho que quando a gente consegue medir a régua, no sentido de por que eu não estou evoluindo? Eu tinha isso para fazer, aí eu não fiz, o meu coleguinha tá fazendo, eu não tô, eu consigo me sentir assim. E aí essas trocas vão acontecendo. Eu sou muito intuitiva, eu sou assim, o que tá precisando melhorar aqui nesse sentido? Então, eu sou aquela que eu tenho o copo com água e sal grosso. Então, eu coloco lá na loja, no cantinho da loja, porque eu sei que aquilo ali renova a energia, né? Que o sal grosso, ele sai do copo assim, então ele suga todas aquelas energias, qualquer energia que esteja desalinhada ali dentro. Então, as pessoas que me conhecem, né? Já sabe, a Carol cuida do copo do sal. Então, eu sou muito disso, né? De trazendo aquilo que eu aprendo no meu dia a dia, na minha espiritualidade, aquilo que eu faço com a minha vida, fazendo com a empresa. Se é um momento que eu vejo que está existindo um baixo astral, alguma coisa, reunir a equipe, né? Agradecer, fazer uma oração. Então, é tudo isso, assim. Nossa, é muito legal. É entender o que faz sentido para você, né? Dentro da sua vida. Isso faz sentido. Então, compartilhe com a empresa. Façam eles se sentirem pertencentes. Deixem eles saberem que aquilo é o seu sonho, que eles são a extensão dos seus sonhos. E saiba quais são os sonhos da sua equipe. Fundamental. Porque quando você sabe qual que é o sonho daquela pessoa, você consegue ajudá-la, né? Você consegue incentivá-la. Então, você vai trazer os insights não só sobre você, sobre a sua empresa. É sobre como que você vai ajudar aquela pessoa a realizar o sonho dela também. Você falou uma coisa... Nossa, eu tô aqui pirando. Que vai vindo... Gente, eu tô até gaga, do tanto que a cabeça tá indo na frente da fala. Mas achei muito importante, eu só vou reforçar mesmo, porque quem não prestou atenção, gente, não adianta você começar com várias dinâmicas numa empresa de descompressão. Tem gente que fala assim, o time tá estressado, vou colocar uma mesa de sinuca. Vou fazer um negocinho divertidinho. Eu vejo muito isso nessa área de gestão de pessoas, porque tem se falado cada vez mais da importância da saúde mental, de um ambiente... convidativo e não sufocante para trabalhar. Tem gente que confunde esse desenvolvimento desse bem-estar com circo. E algo externo também, né? Sim, e achei muito importante quando você diz qual é o objetivo da empresa. Porque, gente, essa área que eu venho de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, palestras, RH, enfim. O que eu sinto das pessoas nas empresas? Muitos já chegam assim,
Ela vai vir ela com a dinâmica da caneta ou do balão, que não vai usar pra nada. Faz todo mundo, às vezes, ficar numa situação constrangedora. E cadê o objetivo? Qual que era o objetivo? Era só fazer um auê? Só pro pessoal parar 5 minutinhos e fazer uma farra? Será que é isso que vocês realmente querem na empresa de vocês? Porque qual é o objetivo da empresa? Eu achei genial quando você disse isso ao responder minha pergunta, porque acho que é a primeira coisa que a gente precisa se questionar. Porque para você propor algo inovador, seja espiritual, seja psicológico, seja o que for, precisa ter aplicabilidade. De alguma maneira, aquilo fazer sentido com o que você quer levar adiante. Então, gente, parece ser óbvio, mas o óbvio precisa ser dito algumas vezes. E outra coisa extremamente importante sobre essa questão dos sonhos também, eu tô muito mexida porque eu passei 3 dias de imersão numa empresa, né? E eu ouvi muitas pessoas falando sobre elas. E é impressionante, assim, quando eu faço um trabalho desse em empresa, eu vejo o quanto as pessoas estranham ainda essa pergunta. Eu sempre pergunto pra eles, qual que é seu sonho? A pessoa fica assim, primeiro pensando, nossa, eu tenho que falar alguma coisa que é aqui dentro da empresa. Porque se eu falar que meu sonho, eu trabalho numa loja de biquíni, eu falo que o meu sonho é abrir um restaurante, nossa, vai me mandar embora, né? Então eu vejo as pessoas apreensivas para dizerem os sonhos delas, e eu acho que isso vem muito de um grande probleminha de liderança que a gente tem ainda, que eu faço parte do movimento para tentar quebrar um pouco disso, que acha que a partir do momento que você contrata alguém ou você se associa a alguém, você aprisiona, né? Essa pessoa, ela deve serventia e lealdade para sempre até o último dia da vida dela ali dentro da empresa. Então, eu vejo líderes, gestores, diretores que evitam fazer esse tipo de pergunta, porque, às vezes, até por um instinto de defesa próprio, não quero saber se ele quer sair daqui. Porque, poxa, vamos lá, lado do empreendedor. Contratar não é fácil, direitos trabalhistas não são baratos, todo o vínculo que você cria com uma pessoa, você acabou de dizer, uma contratação, você precisa fazer uma imersão na cultura da empresa, na essência que você quer que a pessoa transmita. Então, esse período de onboarding que a gente fala, ele não é simples. Ele é muito complexo. Para você já estar com uma pessoa ali que você fala, nossa, a pessoa vai sair. Nossa, se na entrevista de emprego, eu escuto muito isso, infelizmente ainda. Se a pessoa fala que quer ter filhos, as pessoas, tem muita gente que não contrata. Porque fala, já essa pessoa vai ter filho, vai me custar muito, vai trabalhar cada vez menos, porque a partir do momento que a mãe tem uma criança... Eu já escutei cada coisa, assim, eu tenho 2 filhas. Eu sinto que eu trabalho muito mais intensa depois que eu tive as minhas filhas, mas porque eu consegui conectar essa essência ao que eu faço. Porque realmente, se deixar seus filhos em casa para fazer uma coisa que você não gosta, não tá conectado, você começa a ver que não compensa, né? Mas por que eu tô falando dessa questão dos sonhos? Porque, poxa, gente, na hora que a gente vai contratar alguém, é muito melhor que de alguma maneira você contribua com o sonho do restaurante, talvez, da pessoa ver técnicas que ela pode usar depois e que ela vai estar ali trabalhando dedicada. Enquanto ela está ali, ela está ali, 100%, dedicada, entregue, grata, querendo aprender, querendo se desenvolver, sabendo que ela também está construindo o sonho dela e que tudo bem, um dia ela vai poder ir embora, mas ela pode até te ajudar a achar outras pessoas, enfim. Do que a gente ficar naquela falsa ilusão de que a gente prende alguém em alguma coisa. E eu acho que isso também tem a ver com espiritualidade. Porque não adianta a gente falar em várias doutrinas sobre livre-arbítrio, respeito, amor ao próximo e tudo isso, se num dia a dia, dentro de uma empresa, a gente trabalha com esse engessamento, com essa robotização. Não vamos falar de sonhos, não vamos falar de filhos, família.
eu entendo quando as pessoas dizem, a gente não pode ficar trazendo carga de reclamação, de ficar digerindo problemas dentro do ambiente de trabalho. Mas, poxa, a gente acabou de falar, né? Que tudo que tu faz contém tu. Se uma pessoa tá passando por um transtorno pesado na vida pessoal, e às vezes esse líder, esse gestor, não tem um feeling de sacar que tem alguma coisa acontecendo, não dosa bem, às vezes, a palavra ali no dia, não dosa esse relacionamento, né? Não trabalha com um pouco de humanidade. Ninguém tá falando da empresa resolver problema pessoal, mas eu falo de, poxa, saber lidar que a pessoa tá num momento sensível, que talvez ela vai estar um pouco distraída ali aqueles dias, talvez ela não vai estar tão conectada, mas vai passar. Nós somos humanos, a gente tem que entender um pouco sobre isso. E, ao meu ver, isso tem muito a ver com espiritualidade. Porque como a gente fala de espiritualidade se a gente não vê a alma dentro dessas pessoas? Colocar sabe? em prática, né? Realmente a espiritualidade é colocar em prática. Então, se tem uma pessoa precisando daquilo naquele momento, então eu acho que o mínimo que a gente deve fazer é abrir o canal de escuta. Porque quando você cuida de outras pessoas, você automaticamente abre o canal da cura, né? Então, gerir, ser líder, é realmente cuidar, né? São pessoas que estão acreditando ali em você e nos seus sonhos. Então, é isso, assim, nada que é mecânico demais, pra mim não funciona, né? Não sei se isso funciona dentro de outras empresas, mas eu acho que tem que existir, sim, essa fluidez, né? Para que Porque a gente tá aqui, a gente não sabe qual vai ser o nosso último dia, né? Então, se a gente, sei lá, se amanhã a gente não tá aqui, tudo vai continuar da forma que é. Então, vamos deixar o nosso melhor, né? Em tudo que a gente faz. Com certeza. Até assim, desculpa o desabafo. Mas é porque ótimo realmente escutar. eu acredito que, poxa, a gente tá em época de tanta inovação, tanta transformação, tanta oportunidade. E acho que o que vai salvar os nossos empregos numa era de inteligência artificial, inovação tecnológica, é a nossa espiritualidade. É a nossa conexão. Por isso que, ao meu ver, não é que é necessário, que é bom trazer espiritualidade. É fundamental. Fundamental. Porque você é uma pessoa que está servindo outras pessoas através do seu trabalho. É a partir daí. Então, é o cliente, é o colaborador, é o ambiente. A inteligência artificial ainda não consegue ser intuitiva. Ela não consegue emocionar, ela não consegue trabalhar as emoções. E muito do que as pessoas, a crise do pânico que vem dentro do trabalho, né? A crise de ansiedade, vem muito dessa questão de desassociar. No meu trabalho eu não posso, às vezes, né, trazer essa espiritualidade. Quando tá tudo associado, você traz essa saúde, né, mental e física para dentro da empresa. É muito importante. Com certeza. Estava compartilhando com você minha experiência pessoal, né, de trabalhar na engenharia civil, que é um ambiente que até o seu jeito de vestir, ele de certa forma é modulado. E assim, hoje eu sou um unicórnio, da unha azul, colorida. Não conseguia ser assim dentro do ambiente. Embora, honestamente, não passei por nenhum preconceito por ser mulher, nem nada disso. Mas tinha uma cobrança. A gente estava falando sobre energias, né, masculina e feminina, que todos nós temos dentro da gente. Um excesso de rigidez para me colocar, às vezes a gente mesmo, pra gente se colocar numa caixinha, não tem ninguém te obrigando a ficar nela, mas você acha que deve, acha que é o mais prudente, acha que é o mais, né, harmônico. São às vezes pequenas coisinhas assim, ó, são pequenos sinais. Poxa, no meu ambiente de trabalho, eu visualmente fico muito diferente da minha essência. Na hora que eu vou falar com o cliente, eu preciso me podar demais para conversar com esse cliente. Gente, são pequenos sinais. Eu acho que o burnout, as crises de ansiedade, elas vêm em pequenos sinais. A gente fez uma semana, né, de live sobre as 7 leis.
Ai, me Espirituais do ajuda. Sucesso. Isso, porque toda vez eu falo o nome errado. Obrigada. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E lá falava sobre a ansiedade ser o distanciamento da essência. Eu nunca vou esquecer daquilo. Eu acho que foi a parte do livro que mais foi avassaladora. E assim, o quanto a gente tem escutado sobre ansiedade no dia de hoje? Em vários ambientes, várias pessoas, várias idades. Isso sem contar, assim, crianças que estão sendo diagnosticadas e medicadas, enfim. Gente, que tanto que a gente está tolhindo, talvez, a nossa essência. Assim, vale a pena mesmo? Vale a pena? A gente, mais uma vez, a gente está na era da oportunidade. Da informação, da possibilidade, da tecnologia. Hoje a gente faz 1, 2, 3 graduações, se for necessário. A gente começa, a gente recomeça, a gente tem... Você falou do YouTube. Quanto de conhecimento, de informação, de possibilidade. Acho que só falta a gente se conhecer. Sim, falta a gente realmente definir o que eu quero, aonde eu quero chegar. Começar isso devagarzinho, assim, é algo para ser devagar mesmo, para quem não tem o hábito, né, de realmente ir descobrindo. Porque foi assim que aconteceu comigo, tenho certeza que com a Bia também. Aos pouquinhos as informações vão chegando e a gente vai, né, e eu poder colocar isso dentro da empresa e isso ser um canal de chegar em mais pessoas, a Bia da mesma forma. Então, acho que a informação ela vai sendo levada de uma forma mais transparente, mais leve e com história de vida. Que é o que conecta, né? As pessoas se conectam com histórias de vidas. E acho que você é um grande exemplo, você e a Amélia, assim, são um grande exemplo, porque às vezes as pessoas acham... Como você comentou sobre essa fórmula de marketing, de venda, que tem que ser assim e tal. Tem gente que acha que bonzinho só se dá mal, amigos, negócios à parte, não dá certo esse negócio de misturar pessoal com profissional e outras tantas frases. E eu nem sabia disso. Acho que quando a gente começou a conversar ainda fez mais sentido. Pelo menos essa conclusão que eu chego hoje, de que quando você consegue alinhar o pessoal com o profissional, o grande potencial que surge a partir daí, e eu nem sabia que a Amélia entrou nessa crescente tão recente, porque como eu te disse, a gente que vê de fora, acha que é uma empresa que está assim há muito tempo, porque ela é muito conectada. Consegue sentir o alinhamento, assim, né? Que é a questão do pensar, até falei hoje, compartilhei com as minhas clientes dentro do grupo VIP sobre isso, né? Que eu estaria aqui e ativando nelas a coragem no sentido de, no momento que a gente está com pensamento, sentimento, fala e ação em alinhamento, aonde eu vou, eu sei o que eu quero. Qualquer pessoa que chegar hoje na minha empresa, que me oferecer qualquer tipo de negócio, de parceria, eu sei o que eu quero. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, é pensamento, sentimento, ação e fala de uma forma coerente, porque assim os seus corpos, né, você junto com a sua empresa, junto com o seu time, vocês se alinham, então vocês sabem aonde vocês querem ir. Porque, gente, oportunidade boa existe a todo instante, mas nem toda oportunidade boa é para você. Porque se você está deixando aquela oportunidade passar que não tem a ver com o seu propósito, é porque melhores virão, né? Então, a gente tem que saber... E isso tudo a gente vai aprendendo assim, né? Errando, o que eu fiz de errado, né? O que eu posso melhorar nas minhas próximas escolhas, nas minhas próximas vezes, para ir melhorando e crescendo. Porque esse é o caminho da jornada, do crescimento. A gente só chega lá onde a gente quer chegar, às vezes... sendo testado. E quebrar essas crenças tudo, gente, de que eu não consigo, de que é difícil demais, de que isso não é pra mim. Se você tem esse sonho dentro do coração, acho que isso você tem que reforçar esse pensamento, né, de que eu consigo, eu sou capaz, eu encontro os caminhos, os meios, as pessoas chegam, tudo flui. Eu sou muito essa pessoa da palavra, da ação. Na hora que eu tô vendendo, né, vai ter cliente aqui me assistindo e vai saber que já falou comigo, porque o cliente entra em contato comigo, eu entro na sensação do cliente ali, sabe? Falando, sentindo, ajudando, agindo de coração, sem ser aquela coisa robótica, você precisa disso, então... Não, é muito mais do que isso. É isso. Estão anotando aí também? Porque minha cabeça tá explodindo de tanto insight.
eu não sei nem mais aqui, porque tinha, né, teoricamente, um roteiro, várias perguntas, mas o papo quando flui assim é tão mais gostoso que assim, eu nem sei, deixa eu até olhar Olha, Bia. onde que eu tava aqui pra não... Ah, sim. Meu Deus, agora que eu vi também que a gente tá aqui, não sei nem quanto tempo. Senhor amado. É porque é tão gostoso conversar com você, Dá uma olhada Carol. nisso. Eu perco a noção do tempo completamente. Tem quanto tempo que a gente tá aqui? Eu acredito que já passou de 1h30, provavelmente. Eu vou até olhar ali. Mas... Então, bora finalizar. Mas assim, Então, pode falar. pra gente poder passar algumas pequenas dicas, assim, pras pessoas que estão nos ouvindo, que sentiram que tem um pouquinho desse movimento já nelas, seja pra quem tá com esse sonho e quer dar esse passo de coragem, né? Que a gente falou logo no início da sua apresentação, sobre essa importância de ter coragem. Eu até ia te perguntar se você sempre foi assim, mas você já foi dando uns spoilers de que é algo que tá na sua essência há muito tempo, né? De acreditar e vamos, e vai acontecer, e vai dar certo. Então, assim, para pessoas que talvez isso não seja tão natural, e eu me incluo nisso, quero muito saber como construir essa coragem dentro da gente de uma maneira sólida, porque a gente sabe que as tempestades vêm, mas como fortalecer esse sentimento aqui dentro? Como fortalecer a coragem dentro da gente? Eu acho que primeiro é você... Gente, é muito sim. Não é que seja muito simples, tá? Pode ser difícil para algumas pessoas. Mas o espelho, ele reflete você, né? Então, você olhando... Quando você olha para o espelho, você está se vendo. Então, é um exercício muito, muito poderoso. É você olhar para frente do espelho e conversar com você olhando nos seus olhos. Então, no início pode ser difícil, né? Mas quando você tá falando com você, sabe quando é aquele sentimento de eu estou falando sozinha, mas sem ser na frente do espelho, você só tá tagarelando, mas vá pra frente do espelho, se olhe nos olhos e fale pra você. Quais são os seus sonhos? E diga, eu tenho coragem. E diga, nós vamos juntas, nós vamos fazer juntas. Assim eu fiz durante muito tempo. Olhando dentro dos meus olhos e falando, Carol, eu acredito em você. Hoje nós faremos isso. Hoje isso vai acontecer. Assim, e aí você consegue, você vai chorar, você vai se emocionar. Então, escrever papéis também, te lembrando de que você é corajosa e deixando sempre um post-it ali no seu computador, no seu celular, refletindo sobre isso. Não tem jeito pra mim, né? Foi como eu fortaleci, porque eu sempre fui uma pessoa mais corajosa, mas fortalecer essa coragem é ir pra frente do espelho e conversar com você. Seja sincera com você. Quais são os seus sonhos? O que você quer? Diga pra você todos os dias. Notaram, né? Eu tô notando. O espelho, gente, é o espelho do banheiro, o espelho Gente, de que casa. legal. Faça esse exercício. E é um exercício que todo mundo consegue fazer. Existe resistência, assim, eu já vi pessoas de não conseguir porque você não consegue não se identificar, você não se reconhece mais. Sim. Então, vem o trabalho do autoconhecimento. Quem passa pelo processo do autoconhecimento vai sentir uma certa resistência, talvez, em algum momento, mas vai conseguir quebrar isso porque sabe que faz parte do processo. Mas eu li no livro agora eu não vou lembrar o nome da autora, que fala sobre cura, que é uma terapeuta, que ela faz esse exercício com as pessoas que ela atende, né? E ela viu pessoas voltando 3 anos depois, e ela ensinando essa mesma técnica, e a pessoa ainda conseguindo resistir, e aí conseguindo fazer o exercício e curar realmente aquilo que ela buscou desde, né, de 3 anos atrás. Então, quando eu li isso, eu já fazia. Então, quando eu li, eu senti, nossa, é sobre isso, né? Sobre a gente conseguir se relacionar consigo mesmo. Então, às vezes, você não tem coragem de falar certo tipo de coisa para uma pessoa. Fala para você na frente do espelho. Como se essa pessoa estivesse na sua frente. Não adianta mudar o que tá fora. Não adianta riscar o espelho. Você tem que mudar o que tá dentro, né? Então, quando você se conecta com você, você entra dentro reconhece a sua criança interior, né? Você fala dos seus sonhos, você lembra dos seus sonhos, seus olhos brilham, e aí é isso. Ai, que lindo! Que lindo! E pra quem ainda desacredita que é possível trazer energia boa pra dentro do trabalho,
Você tem alguma dica? Tipo, gente, experimenta isso aqui. E veja, e sinta. Gente, sentimento. Às vezes é muito difícil você falar e também que as pessoas te escutem e te compreendam. Então, assim, trabalha o pensamento e o sentimento. Quando você entra no local, traz a sensação. Esse lugar é abençoado, né? Esse lugar... Eu sou muito disso, sabe? Sou muito de sentir. Às vezes, assim... mas eu não acredito. Experimenta, né? Faz um experimento de entrar dentro daquele local e sentir as sensações. Como se algo turvo tivesse saindo e uma luz entrando. Então, faz a visualização, né? A visualização é muito poderosa. Então, é realmente entrar dentro do local ou então imaginar o local e trazer essa sensação dessa luz e transmutando qualquer sentimento. As pessoas do lado de dentro, quem tá do lado de dentro, vai começar a sentir as coisas remexendo. E aí, muita coisa pode mudar. E quando a gente começa a mexer com esse campo mais espiritual, a gente tem que ter muita responsabilidade, tá? Quando a gente coloca o movimento ali, porque é real, tá, gente? Eu imagino os anjos abençoando, né? Imagino as coisas sendo transmutadas. Tanto essa coleção que a gente fez agora, eu recebi muitos feedbacks das meninas que participaram de Carol, comecei a ver muitas horas iguais, comecei a sentir uma sincronicidade, umas coisas acontecendo. Eu falei assim, eu sei. Porque foi trabalhado dentro desse campo para que as pessoas ali não fossem apenas estivessem trabalhando para a marca. Elas estivessem construindo dentro dela mudanças. Né, mudanças para o bem e para a evolução delas. Então, todas estão sentindo um pouquinho, né, de algumas coisas remexendo, evoluindo, recebi feedbacks. Então, assim, eu fico assim, ai, meu Deus, que quentinho no coração. Então, gente, é isso. É trazer esse sentimento mesmo. Não tem nada mais poderoso do que o nosso sentir e as nossas bênçãos. Para mim, o que funciona é isso. Eu tô arrepiando aqui com essas dicas. Sensacional. Amei. Tenho só mais uma pra te perguntar, porque eu acho que você faz isso com maestria e vai ajudar muito. Enfim, eu sei qual é a pergunta. O negócio aqui não quer funcionar, mas eu sei qual é a pergunta. Marketing real, sincero, mas que conecta, que dá resultado. Porque eu sinto isso com o marketing da Amélia, de verdade. Eu vejo que ele é zero maçante, cansativo, forçado, não tem isso. Ele tem muita essência, ele tem muita entrega, ele tem muita conexão. E a gente vê que funciona. Como que às vezes a gente consegue fazer isso para outros negócios, assim? O que você poderia dar de dica pra gente sobre esse marketing, a gente associar essência, mas resultado também, para não desestimular, né? Isso, né? Inclusive, é uma construção que eu estou passando, né? Foi até muito bom essa pergunta, porque você conseguir fazer tudo o que você deseja do coração é maravilhoso, né? E como medir esses resultados, né? Como ver se isso está funcionando ou não. O marketing nada mais é do que a sua essência, né, sendo aparecida, só que de forma mais estratégica, no sentido que eu quero que as pessoas saibam de mim, daquela empresa, como que eu quero que a minha empresa seja vista. A partir daí, a estratégia de marketing precisa entrar. Eu acho que de forma alguma a gente pode sabotar os clientes ali no sentido... Tem muita gente que faz a estratégia das coisas que estão esgotando, né? Do compre rápido. Nossa. Então, isso vai gerando uma ansiedade em você e na pessoa e, às vezes, a frustração. E eu venho percebido que cada vez a vulnerabilidade dentro do marketing associado com o que eu quero que as pessoas saibam daquela empresa no momento certo, da empresa, dos projetos, colocado isso de uma forma mais alinhada, isso funciona. Porque as pessoas começam a se conectar com você e isso faz sentido, essa história faz sentido. Então, eu venho aplicando muito storytelling dentro do meu perfil pessoal e dentro do perfil da empresa também. E isso é o marketing em si. Para mim, isso é o marketing. Eu nunca estudei marketing, né? Não fiz marketing, fiz publicidade e propaganda. Mas o marketing eu venho aprendendo na prática como que ele funciona para minha empresa. Né? Então, a gente conseguir fazer estratégia de uma forma, contar uma coisa de cada vez, saber aonde você quer chegar e como que você quer que essas pessoas associem a sua marca.
que é associar o bem-estar, então eu vou falar mais disso, né? Vou mostrar o produto dessa forma. Dentro do nosso grupo VIP acontece isso, né? Hoje você falou assim, hoje eu já amanheci conectada e tudo, e outras clientes, eu quero saber dessa calça. Foi, eu vi isso. Me mostra. Então, assim, gerar isso de uma forma orgânica é desafiador, né? Mas existe. Exige uma paciência. Isso. Porque eu tô vendo algumas pessoas querendo fazer estratégia de marketing não só imediatista, mas também com uma questão assim. A gente conversa muito sobre isso em rodas de comunicação. As pessoas só querem fazer vendas passivas. A pessoa só compra, né? Não e é um compra assim, tirar pedido, não fazer venda. Eu tenho escutado muito essa conversa também. Qual que seria a diferença? O tirar pedido é aquela pessoa que já quer o produto mesmo e ela toma iniciativa, ela vai atrás de você só efetiva, né, a venda. A pessoa já tá na ideia do que ela quer, onde que ela quer, como é que ela vai pagar, você vai lá. Fazer a venda é você identificar oportunidades, desejos, necessidades. Essa comunicação, ela precisa ser ampla, né? Então, você precisa entender também o que o seu cliente quer, quais são as expectativas, enfim, para gerar toda uma comunicação que, pelo que você está me dizendo, é por aí que vocês criam toda uma comunicação, toda realmente até a história do storytelling, dessa comunicação frequente, constante com as pessoas, sem que você esteja ali diretamente pegando o produto e falando compra, né? A pessoa, ela tá comprando o bem-estar, ela tá comprando já a ideia, as pessoas, antes do produto, né? Isso. É exatamente sobre isso. O marketing, porque o marketing aquele que as pessoas vendem, transforme a sua loja na maior venda, né, do e-commerce, fazendo de tais formas. Mas você acredita que para você seja dessa forma? Porque pode até existir. Para mim não deu certo, para mim não funcionou. Quando eu estava lá engajada com mídia e tudo, não funcionava no sentido assim, eu não conseguia ver aqueles resultados e não fazia tanto sentido para mim. Para mim a venda ela é muito mais conexão, né? A pessoa conhecer o seu produto e entender por que ela está comprando o seu produto. E aí esse marketing do boca a boca, né? As pessoas indicarem outras pessoas e automaticamente isso vai acontecendo. É uma construção esse marketing, né? E não é da noite para o dia. Então é muito isso, é você alinhar a sua comunicação, né? Entender onde você quer ir, as pessoas falarem a mesma linguagem, todos dentro da empresa, e os seus clientes falarem a mesma linguagem quando eles forem comunicar com outras pessoas, e o marketing acontece. E reflete em todo o resto. Todo o restante. Vocês acabaram de ter a aula deste podcast. Maravilhosa! Tem algum recado, alguma mensagem que você gostaria de transmitir para as pessoas? Com tudo isso que a gente tem conversado aqui, claro, além de tudo que você já transmitiu, mas se você pudesse mandar uma mensagem de reflexão, enfim. Sim. Acreditem nos seus sonhos, né? Lá atrás eu não saberia se o que eu tô vivendo hoje, mas eu paguei pra ver. Então, assim, tem um sonho enraizado aí dentro, acredite nos seus sonhos e tenha coragem de realizá-los. Eu acho que é uma mensagem que você vai pra frente do espelho e vai conversar consigo mesmo. E vai dar certo. Eu acredito no sonho de todo mundo. Se a pessoa chega em mim sonhando e fala assim, eu acredito no seu sonho. Desde de uma criancinha falar comigo, eu pergunto isso muito pra minha sobrinha. Qual o seu sonho? Aí ela vai e fala algumas coisas. E eu falei, eu acredito em você. Você consegue. Né? Você vai chegar lá. Então é muito bom a gente plantar essa energia boa nas pessoas, acreditar nas pessoas, acreditar no humano, né? E para quem, como eu, está completamente apaixonado nessa energia, quer conhecer ainda mais Carol, Amélia, quais são as redes sociais que as pessoas podem encontrar vocês? Vai de Amélia, né? A gente concentra ali toda a nossa comunicação e moda praia. Então, Vai de Amélia mesmo, tá? E tem o vaideamelia.fitness e tem Caroline Bortoli, que sou eu. Tudo @ do Instagram, tá, gente? Tem um site da marca também, que é ameliamodapraia.com.br. E também estamos aqui. Comenta aqui, a gente vai responder, a gente vai se comunicar. Vamos tornar
essa comunidade grande aí, né? Pra gente poder espalhar no mundo o que a gente acredita. Com certeza. Mais uma vez, sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra aprender esse tempinho aqui com você. Tenho certeza também que o pessoal que está escutando se beneficia disso grandemente, assim, de pegar um pouquinho do melhor da Carol, né? E a gente ir somando esses melhores, assim. Muito obrigada mesmo, de coração. Foi muito, muito, muito especial. Eu sou eternamente grata também. E parabéns. Não me canso de parabenizar pelos seus projetos. Eu acredito nos seus sonhos, Bia. Obrigada, Carol. Gente, vocês estão assistindo aí? Melhor de Mim tá com as inscrições abertas. O link tá na bio. Vamos lá. Quem quiser dar esse primeiro movimento ali da inércia, ó, de juntar corpo, mente, espírito, começar a tirar esse freio de mão, começar a se conectar. Estamos aí, dia 1º de outubro começamos a nova turma. O Melhor de Mim é maravilhoso. Foi aonde vocês entenderam, né? Que foi aonde eu me conectei ali e vivi coisas extraordinárias dentro do Melhor de Mim. Obrigada. Obrigada, gente, por terem acompanhado a gente até aqui. E é isso. Semana que vem provavelmente teremos mais histórias inspiradoras. Então se inscrevam aí no canal, fiquem ligados. E acessem também o Instagram, @melhordenós_podcast, que lá vocês conseguem ver cortes, trechos. Às vezes daquela mensaginha que vocês acharam importante para transmitir um insight para um amigo, para uma amiga. Os melhores momentos sempre vão estar lá. Obrigada, Carol. Beijo. Beijo.